Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que sempre o Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente aqui no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 77 se chama Convém Refletir. Emmanuel escolhe um versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. André, o que Emmanuel traz de reflexão a respeito desse versículo? Emmanuel hoje, ele nos orienta a respeito da conduta que nós devemos ter diante das situações que nos chegam, no nosso dia a dia. E aí, ele diz o seguinte, que saber ouvir é analisar, refletir e ponderar aquilo que estamos ouvindo. Porque nós devemos observar e refletir com quem nós estamos conversando. Somente quando a gente ouve com esse cuidado é que a gente vai conseguir falar de maneira mais produtiva para aquela pessoa que às vezes está nos contando algo em busca de um conselho, ou até mesmo quando elas fazem uma pergunta para a gente. Então a gente deve ouvir até o final. E qual que é a importância da gente saber com quem qual é aquela pessoa que está conversando com a gente? Porque Jesus, ele utilizava disso, Porque Jesus, quando estava aqui, ele convivia com pescadores, agricultores, e por onde ele passava, tinha essas pessoas com as suas profissões. E ele sabendo disso, qual que é mais fácil para essas pessoas entender? Se você dá um exemplo para elas do cotidiano delas. Então, por isso que as parábolas de Jesus, elas têm um ensinamento grandioso, porque além delas tocarem aqueles que têm aquela profissão, elas também vão tocar aquelas pessoas que vão buscar estudar e compreender o porquê que ele falou daquela maneira. Então, por isso que nós temos parábola da ovelha perdida, do semeador, tudo para poder atender esse grupo de pessoas que ele se comunicava. E aí, Emmanuel diz assim, quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Aqui eu acredito que ele está fala de doutrinar, de sai falando as coisas da boca para fora assim e não pensa, fala de uma vez. Um guarda, outro espalha, Porque quando você ouve, você está guardando aquilo que você ouviu e aí você pensa direito e fala. Agora, quando você não ouve, você já sai espalhando palavras, para as pessoas. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito, espalha de uma maneira proveitosa. E aí, o Emmanuel, ele comenta assim, que na nossa vida sempre surgem oportunidades que nos oferecem motivos para a gente ficar irados, para a gente ficar querendo explodir de raiva, de cólera, Porque às vezes é uma coisa que a gente acha um absurdo. Só que ele dá uma explicação aqui para a gente, em cima do ensinamento da carta de Tiago, que é o seguinte, tenta evitar, dá uma adiada nessa sua explosão de raiva para o dia seguinte, porque aí pode surgir uma ocasião de você deixando para o outro dia, para tomar aquela decisão, ou para você responder, você pensar de uma maneira mais sensata e ponderar a respeito daquela ira, se realmente você agir daquela maneira, se vai ser proveitoso para você e para outra pessoa, E quando você dá essa respirada para digerir o que foi dito, às vezes a raiva acaba que ela desaparece. E aí hoje, uma história que eu trouxe aqui
ela está num livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama. E esse Ramiro Gama, ele foi atrás, tem aqui, nesse livro tem casos tanto contados pelo próprio Chico para ele, como de pessoas que conviveram com o Chico. E nesse caso aqui, que eu trouxe hoje, ele se chama A Água da Paz. Quanto ao assunto de mediunidade, o Chico, ele pegava e ele ficava um pouco desconfortável porque tinha gente perto dele que ficava tendo discussões, não é, eu vi, não vi, e ele tentava explicar para aquelas pessoas, né? Só que acabava que eles não conseguiam entender o que o Chico estava dizendo, por mais que ele tinha paciência, então isso acabava irritando ele. E aí, nessa irritação dele, um dia aparece para ele o espírito da mãe dele, né, que já tinha desencarnado, e aí diz assim para ele: meu filho, para você curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Aí o Chico pensou: nossa, eu achei o remédio perfeito para isso, então não vou ter mais irritação com isso. E ele saiu pelas ruas de Pedro Leopoldo procurando nas farmácias essa tal água da paz. Ia na farmácia, não achava, ia em outra. Ele acabou que foi até em Belo Horizonte procurar e não encontrou. Aí passaram 15 dias depois, ele estava meio chateado ainda, a mãe dele volta. E aí ele fala que ele não encontrou, ele procurou, mas não achou essa água da paz, né? E a mãe dele diz assim para ele: a água da paz, você pode obter esse remédio em casa. E disse assim para ele a maneira que ele devia, a indicação desse remédio. E ela explica assim: quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água e segura essa água na boca. Você não cospe ela e nem engole. Enquanto você tiver aquela vontade, aquela tentação de responder, você segura essa água na boca. Aí o Chico ficou pensando a respeito daquilo, falou assim: nossa, mas o que será que minha mãe está querendo me dizer com esse ensinamento, né? E aí ele percebeu que a lição que a mãe dele queria dar para ele era o seguinte: era da humildade e do silêncio. Porque às vezes uma pessoa chega até a gente e ela quer descarregar palavras, ela quer ficar livre daquilo que está atormentando ela, só que ela não quer ouvir o que a gente quer dizer. Então aqui, o que ela estava dizendo? Você está com vontade de falar para a pessoa, mas segura essa vontade, sabe? Engole aquela vontade que você tem de falar alguma coisa, porque a pessoa não vai querer ouvir. Então isso é muito sábio, né? Você vai demonstrar para ela uma humildade e o seu silêncio ali, ele pode dizer que você não concorda com ela, porque o silêncio às vezes é uma resposta mais eficaz para determinados momentos. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, separei um trecho bem autoexplicativo aqui, bem claro, onde Emmanuel vai dizer assim: ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. Irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Bem autoexplicativo, Evandro, trazendo isso. E ainda, neste capítulo do versículo de hoje, mas no versículo 26, Tiago diz assim: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião, é vã. Então, num resumo, né, de dessa fala de Tiago e de Emmanuel, a gente percebe, né, a importância de ouvir. Emmanuel está trazendo aqui, afirmando, né, ele traz que precisamos
ouvir mais, para que assim a gente tenha uma chance muito maior de atingir o objetivo que viemos cumprir aqui na nossa encarnação. Então a gente não pode desperdiçar essa chance fora. Tiago também diz que é necessário para que a gente refreie a nossa língua, né? Senão teríamos uma religião vã. Então é muito importante, né, segurarmos aí. Essa técnica da mãe do Chico é encantadora. É encantadora, é excelente para a gente realmente, né, segurar a água ali na boca. Porque o silêncio é mais sábio. Muitas vezes, como você trouxe, a pessoa só quer falar e às vezes as palavras são feridas, então a primeiro impulso pode ser uma reatividade, mas Emmanuel está dizendo aqui sobre ouvir. Porque assim a gente vai ter muito mais sucesso, né? Porque ele diz que, seja falando, é possível que abandone o esforço ao meio, mas muitas vezes a fala não fica só pela fala, né? Ela, é muito fácil a fala passar para a ira, né? Se formos momentâneos e impulsivos na nossa fala. Então, Emmanuel trouxe aqui nesse capítulo que devemos esperar, talvez, o dia seguinte, porque provavelmente às vezes não é nem necessário o dia seguinte, poucos minutos depois a gente já percebe que era desnecessário, descabido nossa atitude. E com esse exercício aí da água da paz, acho que a gente pode evoluir muito e se engrandecer demais com esses ensinamentos aí do capítulo de hoje. Ouvir mais, muito mais do que falar. Né, que a nossa escuta pode ser muito maior que a nossa fala. É analisar, temos ouvido mais ou temos falado mais, né? Então, por mais que às vezes as falas podem ser edificadoras, e a gente sabe do poder disso, mas Emmanuel está dizendo aqui sobre o engrandecimento no silêncio. Então, para a gente poder ponderar aí nessa semana e ver realmente no nosso interior, o que está fazendo mais sentido, o que temos praticado muito mais. Então, que a semana de vocês seja uma semana de muita escuta, de uma escuta atenciosa, de muita água da paz para cada um que for testado durante essa semana. E na semana que vem, nós juntos reuniremos aqui para refletir o próximo capítulo, que se chama Verdades e Fantasias. Está no capítulo 8, versículo 45 de João. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes. Uma fala de Jesus. Então, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma excelente semana a todos vocês. Fiquem em paz. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.